Quando você está falando de cartas, você está falando da entrega, da destinação. A gente se destina ao outro. Não à toa, no curso da escrita curativa, a gente tem um encontro onde a gente faz algo parecido, que é esse destinar-se, né? Quando você escreve uma carta, você sempre tem em mente, quando está escrevendo, que você que vai chegar no destino. Sim. Mas, a partir do momento que você lança essa carta no mundo para o outro, essa carta também pode se perder, né? Ela pode se perder. Você não tem garantia de quem vai ser o seu destinatário, né? E quando a gente escreve um livro, é a mesma coisa, né? A gente escreve por mais que, né, a gente acredite que vai chegar em algum lugar, não há garantias. Essa carta pode se perder, como esse livro pode se perder, como esse corpo que se destina ao outro também pode se perder, né? E mesmo assim a gente continua, né? Então, essa fé nesse encontro é constituinte da relação entre escritor e leitor. Sem fé, não haveria nenhum ato de comunicação, não haveria nenhum livro, não haveria ficção no mundo, né? A gente estaria cada um na sua, né? A gente esqueceria esse aspecto relacional, que é o aspecto mais fundamental da literatura, né? Em vez de se fechar no mundo, se abrir para o outro. Que eu acho que essa é, além, né, de você ser escritora, ser poeta, ter publicado seu livro, ter vivenciado essa experiência no mundo da literatura, na vida prática, você está todo momento fazendo isso, né? Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai começar a live um pouquinho mais tarde. Eu tô super feliz porque a gente tá fazendo mais uma live aqui no perfil da Escrita Curativa. E hoje eu já vou trazer uma pessoa que eu quero muito bem, que eu amo de paixão, que é uma pessoa linda demais, e é a Viviane de Freitas. A Vivi, eu a conheço há muito tempo, ela é poeta, ela é celebrante, então eu vou chamá-la. E a nossa live hoje tem um nome lindo, Narrativas de Amor e Fé, escrevendo com a vida. Eu vou chamá-la pelo perfil do Escreva uma Carta para Mim, que é onde... ela tá aí, já entrou, a Júlia também entrou aqui, a maravilhosa Júlia. Vou acenar pra Júlia, mas eu não sei se eu sei acenar. E também pra Vivi. E agora eu vou chamá-la. Vamos ver como eu vou fazer para chamar. Tô convidando. Agora vamos ver, vamos aguardar. Oi! Tudo bem? Tudo bem, querida? Bem, você, saudades. Muitas sorte que a gente tem. Esse canal, né? Pra gente falar. Sim, muito bom, pra gente colocar a conversa. Eu tô aqui toda perdida, porque eu não tô conseguindo acertar hoje a câmera aqui, porque parece que eu tô tendo que ficar abaixada. O que será que eu tenho que fazer, Vi? Eu coloquei naquele ring light e eu não me adapto ainda. Eu já tenho um esquema que eu coloco uns livros empilhados a uma certa altura e aí ponho e a luz na frente. Ai. Então acho que eu vou ter que fazer isso, porque não é possível. Eu tô toda aqui atrapalhada aqui com essa... Eu acho que eu tenho que... acho que eu vou levantar um pouquinho. Vivi, olha só. Eu tô super feliz que você veio, porque, gente, eu não sei se vocês sabem, não teriam como saber, mas a Vivi não tinha agenda para falar comigo, né? Porque desde que eu comecei com essas conversas, eu acho que a Vivi deve ter sido a primeira que eu chamei, né, Vi? Sim. Há muito tempo. Porque eu fiz a primeira turma do curso também, né? Sim, ela fez a primeira turma do curso, porque ela é incrível, porque ela já fez um curso muito parecido com a escrita curativa, porque ela foi a primeira pessoa que leu o meu livro, depois ficou pronto para me dar dicas. Bom, e porque depois, assim, a gente se encontrou e a gente virou melhores amigas desde criancinha, né, Vi? Sim, melhores amigas. E não só amigas, né? Professora, né? A gente se ajuda, sei lá, a gente troca muito.
É verdade. Então, né, para quem não sabe, eu vou contar um pouquinho da nossa história, Vi. A Viviane, a gente se conheceu ainda na PUC, e ela foi minha orientanda. Isso uma orientanda assim, surpreendente, com ideias originais, assim, que não se rendia a um estudo simplista, né, da literatura, e um estudo batido, uma coisa mais clichê. Ela queria pensar a literatura como contaminação. Sim. E aí eu achei aquilo incrível, né? Ninguém queria, né, Vi? Não. Mas eu falei, não, eu tenho que orientar essa mulher. Sim, acho que era de certa forma disruptivo, mas não porque eu quisesse ser, é porque era o lugar de onde eu vinha. Eu vinha de fora, então eu não conseguia olhar aqueles estudos clássicos, não sei se essa é a palavra, mas os estudos que normalmente saem da literatura e me identificar com aquilo. Então eu queria pensar a literatura na vida. Acho que essa sempre foi uma questão, né? E aí daí o assunto contaminação, porque eu penso que a literatura, a partir do momento que um livro é aberto, ele extravasa, né? Até aquela coisa do Barthes, né? Da hemorragia, né? Que você me ajudou a conceituar isso teoricamente. E a literatura é isso. A partir do momento que o livro está aberto, ele vai contaminando, porque ele entra no imaginário da pessoa que leu, essa pessoa transforma essa imagem e entra para outra pessoa, isso vai passando e vai se concretizando de certa forma, vai tomando formas, né, palpáveis realmente. Nossa, e foi lindo esse trabalho, porque aí a gente fez leituras muito intelectualizadas mesmo. A gente leu Derrida, a gente leu Barthes. Sim. E aí a gente foi se aproximando e acabou que não se separou mais. Aí, quando eu fiz a minha primeira turma de escrita curativa, que eu ainda nem divulgava que era curativa, né? Era uma coisa assim, secreta, parecia uma seita. Não contem para ninguém que chama escrita curativa. A Bia participou. E aí, eu acho que muito eu devo para a Viviane, de tudo isso que existe hoje, né? Porque você, Vi, que sempre me incentivou, você sempre dizia, não, essa história é sua, vai atrás dessa história, né? Você dizia para mim, ai, você tem que fazer coisas com isso, não tenha medo de colocar sua voz. Então, eu acho que tudo que eu falo na escrita curativa vem das nossas conversas, né? Primeiro teve que acontecer comigo, para depois eu trazer isso, né, para o mundo. E você, Vi, sempre foi para mim uma fonte de inspiração, porque você nunca teve medo, né? Nunca teve medo de transformar, de mudar. E hoje você é uma escritora, né? Tem um livro lindo que eu fiz a orelha, que chama Poesia de Geladeira. Não tá aqui comigo porque eu tô em Laranjal. Ah, embora eu acho que eu tenha ele, minha mãe tem também. Eu tenho em São Paulo, tenho em Laranjal. E além disso, mas você em algum momento você sacou que você podia virar, que você era dona da sua história. E é por isso que você é tão especial assim para mim, porque além de escritora da vida, de livros, você é escritora da vida, né? Em um momento você falou, não, eu vou mudar o rumo dessa narrativa. E aí você deixou de trabalhar com publicidade, como você trabalhava, foi para a academia. Da academia, você também não saiu, porque você fez um mestrado, né? Fez um mestrado em divulgação cultural. Divulgação cultural, né, Vi? Então, divulgação cultural. Mas você poderia ter continuado na academia, mas você deu uma outra guinada e foi celebrar os casamentos, né? Ser celebrante. Sim. Fala um pouco disso tudo aí pra gente, Vi. Como é que é isso? Como é que isso dialoga com toda essa experiência também com a escrita curativa? Queria saber um pouquinho. Nossa, é difícil ordenar, né? Quando você fala assim, parece tudo muito bonito. Falar, puxa, que eu busquei, que eu fiz isso e fiz aquilo, mas na prática eu não busquei. As coisas foram acontecendo. O que eu busquei, eu acho que foi dizendo não, que eu cheguei até aqui. Eu comecei a dizer não para coisas que me violentavam de certa forma, eram coisas que eu não queria mais fazer. E aí, quando eu falava, eu não vou fazer isso nunca mais, ou eu não quero mais fazer isso, os caminhos iam se afunilando. Então, quando eu falei que eu não queria mais trabalhar com publicidade, mas que eu queria trabalhar com algo que envolvesse escrita,
que envolvesse literatura, eu acabei chegando nesse lugar. Por exemplo, eu deixei a publicidade, onde eu fui muito feliz, né? Sou grata, assim, tive uma prática de escrita de mais de 10 anos, então isso me ajudou muito, né? Na desenvoltura do texto, na prática de escrever. Mas chegou um momento que eu não queria mais fazer. E eu também, por uma questão de uma doença crônica, que sim, várias coisas eu não queria mais fazer. Uma doença crônica que eu tenho, ela se agravou, e o médico falou, ou você muda, ou você morre. Então, assim, e aí quando você se vê diante de uma circunstância assim, você fala, bom, se ou eu mudo, ou eu posso morrer a qualquer momento, então eu vou fazer o que eu quero fazer. E aí, nesse momento, foi que eu fiz o curso, né? Fiz a especialização lá na PUC, e aí eu comecei, foi o momento que eu começo a dizer não, porque aí você fala, eu não quero mais fazer coisas que não fazem sentido. Se a minha vida for curta, né? Então eu quero fazer só coisas que façam sentido e que tenham impacto na vida das pessoas e impacto para mim. E aí nessa de ir afunilando, eu cheguei até onde eu estou, né? E acho que é um aprendizado que eu trago para a vida. Eu até escrevi alguma coisa, algum post alguma vez sobre isso, que eu costumo pensar se aquilo que eu estou fazendo no momento, ele está me levando mais próximo do que eu quero para minha vida, ou se ele está me levando mais longe. Se ele está me afastando daquilo que eu estou buscando, aí eu falo não. E vou buscar outras alternativas. E foi isso que aconteceu. Eu saí da publicidade, fiz a especialização na PUC, onde você me orientou. Tive o desejo de fazer o mestrado. Naquele momento, a minha ideia era ser professora. Aí eu descobri que acho que eu não tenho esse dom, pelo menos não de ser uma professora no sentido clássico, assim, de ir todos os dias para um lugar, dar aula, ter uma carga horária, talvez uma professora de algo mais livre, né? Como aconteceu com o curso Cartas que Curam, né? Que também é filho da escrita curativa. E aí, em algum momento, eu percebi que eu não seria essa professora e surgiram as cartas, né? Veio o desejo de trabalhar escrevendo. Eu costumava dizer que era para traduzir sentimentos. Escrever coisas que são difíceis para as pessoas falarem. Como as pessoas sempre me pediam favores, escreve isso para mim, você me ajuda a contar o texto. Quando eu fui para o mestrado, eu já estava nessa de afunilar e falar não, que eu não queria mais voltar para a publicidade, eu não queria mais fazer um trabalho que não fizesse sentido. Eu tinha feito o curso de escrita curativa, que de certa forma o curso de escrita curativa me autorizou, porque eu não me sentia escritora, eu não me sentia no direito de falar sou escritora, sou poeta. E quando eu fiz o curso, ele me deu essa autoridade, né? Acho que esse é um dom que você tem, de impulsionar as pessoas e falar que sim, elas podem escrever. E aí, quando eu tive essa autoridade, aí também entra essa parte que você falou de não ter medo. Quando alguém fala para mim, você pode fazer, então eu posso fazer. Aí tudo bem. Então, se você que é uma escritora, que é professora, que é doutora em literatura, falou para mim, você pode escrever, você é uma escritora, então ali, naquele momento, eu aceitei. Então eu sou. Então, se a Jerusa falou, então eu sou. E aí eu fui fazer e tive essa ideia de montar esse trabalho, né, chamado Escreva uma Carta para Mim, que inicialmente era para escrita de cartas. E depois foram tornando-se cerimônias, né? Ritos mais complexos, e não apenas cartas. Hoje eu escrevo cartas avulsas também, as pessoas me contratam, mas eu faço principalmente cerimônias de casamento, que é um rito que é diferente da carta, envolve muito mais coisas. E então, quando as coisas com o casamento começaram a crescer, aí eu vi que o caminho para ser professora, aquele caminho tradicional de fazer mestrado, fazer doutorado, ele estava ficando um pouco mais longe. E aí eu resolvi abraçar o que a vida estava me trazendo, né? Esse fluxo de muita gente procurando, muitas pessoas gostando do trabalho. E é mais ou menos dessa forma que eu cheguei até aqui. Ou então, e você falou uma coisa bonita, né? Uma coisa importante para acho que para todo mundo que está ouvindo, essa história toda linda sua, é que em algum momento você sabia, você se sentia, você sabia que escrevia, sabia que podia, mas precisava de
legitimação, né? Sim. De uma autorização. E isso é uma coisa que sempre vem do outro, né? Em algum momento, o autor em nós vai se autorizar. Mas antes disso, ele precisa mesmo dessa relação com o outro. Ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser autorizado, né? E eu acho isso tão bonito, porque não se trata só de insegurança, porque você é uma das pessoas mais seguras que eu conheço, né? Você é super corajosa, né? Se você tem medo, você vai com medo mesmo, sempre, né? Só que se trata, talvez, de um respeito, né? Um respeito a algo que é maior, que é esse autor em você, essa criatividade sua. Como é que eu vou colocar no mundo, né? Colocar no mundo, porque eu sempre estou tentando vir, assim, né, na escrita curativa e nessas lives que eu estou trazendo, conversando com as pessoas, estou tentando trazer a ideia de que o autor ele tem uma simetria com esse eu que fala, que é um eu civil, que responde. O autor é algo maior, é uma entidade. Sim. Então, se você vai dar passagem para essa entidade que escreve em você, que escreve não só confessionalmente, mas que escreve para o mundo, que cria histórias, né, como você, que a gente já vai falar, que se sente livre para criar futuros, a gente tem que ter um respeito, né, com essa entidade, né? Então, a gente precisa saber se ela está pronta mesmo, né? Então, eu acho que num momento como quando você fala isso, é isso que você está mostrando, o quanto é importante esses grupos existirem, para a gente poder conversar e dizer assim, tá pronta, vai, acredita e vai, né? Sim, não, muito importante. E até me fez lembrar uma coisa, você falou que eu te ajudei muito com o curso, né, da escrita. Eu lembro até hoje, quando eu falei para você, estávamos nós três no carro, e eu falei, puxa, Gê, cria um curso de escrita criativa, né, que eu quero fazer, porque eu quero fazer um curso onde eu possa me expressar sem me engessar. E aí você falou, não, eu vou pensar nisso, acho que pode vir alguma coisa. E você falou que eu te ajudei a se legitimar, né, como uma professora de escrita criativa. E eu lembro também que eu te falei muitas vezes, você é uma artista, não só uma professora. E você fez o mesmo por mim, né? Quando você fala, você é uma escritora. Eu lembro até hoje que você foi comigo na Unicamp para a gente fazer a matrícula. Não, a gente foi num congresso, né? E aí eu apresentei um texto, um artigo que a gente assinou junto. E aí eu falei que eu tinha alguns poemas para te mostrar. E você não quis ler. Você falou assim, eu não vou ler, porque eles já são um poema. O que é um poema, né? Você leu alguns poemas da Angélica Freitas para mim e falou, isso é um poema, esse outro é um poema. E assim, você não me leu naquele momento e me legitimou. E aí, quando você fala, você é muito segura, né? Eu não sei se eu sou tão segura, mas uma característica eu tenho, e talvez isso tenha a ver com esse ultimato, né, do médico, quando ele fala, puxa, ou você se cuida ou você morre, de perceber que você não tem muito tempo a perder e que as coisas precisam ser feitas, né? No entanto, pode parecer que eu sempre tive esse ímpeto, sempre escrevi isso e aquilo, mas não, eu lembro que a minha primeira poesia, assim, que eu cheguei a colocar no papel, eu tinha já 30 e poucos anos. E por quê? Eu sempre tive o ímpeto e o desejo de escrever, porque eu sempre li demais. Mas eu não me sentia autorizada, né? Eu venho de uma família muito simples, onde não tínhamos livros, e a arte era uma coisa, falar de arte é quase uma ofensa, né? É quase uma ofensa. Falar assim, de arte, que arte, né? Você tem que trabalhar com algo que dê para trabalhar e não falar de arte. Então, tinha muito esses bloqueios e eu nunca colocava isso no papel. Então, assim, realmente foi fundamental, né, fazer o curso da escrita, ter essa convivência com você, porque se não fosse isso, eu estaria procurando essa legitimação até hoje, de fato. E eu vejo também que fazer o curso, fazer o mestrado, foram também formas que eu busquei de legitimar tudo isso. E não sou só eu que falo que você é segura, não, porque já tem pessoas aqui, uma amiga sua,
que falou que você segura, eu perdi o nome, porque, nossa, entrou tanta gente aqui. Tem tanta gente querida, tem a Priscila Andresa, tem a Ana Lígia, a Carol Pezzoni, a Letícia Pierre, tá todo mundo aqui, né? E a Letícia Pierre fez o curso com você da Poética da Serpente também, sim, né? Sim, fizemos o Escrita Curativa 2, né? É isso. E aí é muito legal, porque para vocês terem uma ideia, a Vi, ela fez o curso da escrita curativa, depois ela fez a Poética da Serpente, e ela foi uma monitora, né? No Esquizo Histórias, né? Já direto, já me ajudando na construção, porque a Vi, assim, a primeira pessoa que leu o meu curso, o meu livro da escrita curativa, e conversou comigo e me ajudou, me pontuou, né? Ela e o Eduardo, né? Assim, ela que leu o livro, mas o Eduardo que editou, então foi o primeiro leitor, mas a Vi também. A segunda, vamos dizer. E a Vi já fez um curso, né, Vi? Que é as cartas que curam. As cartas que curam é todo um curso que a gente também pensou, ela pensou esse curso, e aí ela me pediu uma orientação, eu dei já estava tudo pronto, mas eu falei, bati o martelo para ela, e é um curso muito lindo, que tem, assim, a espinha dorsal da escrita curativa também, né, Vi? Porque passa por uma série de exercícios, que ela captou muito bem tudo aquilo, e esse curso lindo, você já vai montar outras turmas, Vi? Porque cartas é uma coisa que quando a gente fala, todo mundo se interessa, né? Sim, não, foi um curso incrível, eu fiz 2 turmas, e as 2 tiveram, foi muito forte, assim, e eu acho que foi tão forte que isso me fez dar uma pausa e pensar quando é que eu vou montar a outra turma. Porque eu descobri que, assim, né? É uma coisa que a gente já sabe na teoria, mas é diferente quando você faz na prática. Eu tinha essa ideia, voltando lá no começo, né? Antes de falar de montar ou não, eu sempre tive esse desejo de fazer algum trabalho terapêutico com a escrita, porque eu também sempre acreditei nisso, que a escrita, ela é curativa. A palavra, ela tem o dom, né, de curar, de criar, de fazer coisas que não existem existirem, né? É como no Evangelho, né? E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós. E a própria criação do mundo, do mito de Gênesis, né? Começa com a palavra, né? E Deus disse, faça-se a luz. Então, assim, tudo acontece na e pela palavra. E aí eu tinha esse desejo de criar algo que perpassasse por isso, né? E tem a questão das cartas, de ter essa experiência de campo, digamos assim, de ouvir as pessoas, ouvir as histórias, ver o quanto essas histórias impactam as pessoas quando elas ouvem as próprias histórias, né? Porque elas me contam, eu traduzo, né? Isso num texto e elas ouvem. E esse processo todo é muito curativo. Então, estava sempre lendo sobre cartas. E aí, a escrita curativa, quando saiu o seu livro, foi esse embasamento teórico para entender como que as cartas tinham esse viés todo terapêutico, né? Justamente por ser em primeira pessoa, pela pessoa colocar ali verdades que muitas vezes, às vezes ela não fala, são coisas até inacessíveis, às vezes conscientemente, mas no momento que ela se propõe a escrever e colocar numa carta, aquilo vem à tona. E aí veio esse desejo de juntar tudo isso, esse desejo de trabalhar com a escrita pensando que ela cura, de pensar que a escrita ela pode mobilizar coisas dentro da gente. Tem a experiência da escrita que eu já tinha tido contigo, e saiu esse curso, que é metade das minhas leituras sobre cartas e metade da escrita curativa, 100% do embasamento teórico. Quando você me emprestou o livro, eu li, tirei muitos insights e consegui fechar esse curso. E aí fiz 2 turmas e foi muito forte. Foi tão forte que me fez pensar que talvez não seja o momento de eu voltar a fazer novas turmas. Por quê? Porque eu já tenho trabalho com os casamentos, que é um trabalho que envolve bastante uma troca assim, de energia, de entrega, e tenho o desejo de escrever alguns livros que eu estou escrevendo, estou lutando com eles, né? Parece que a gente luta com o texto, não sei. Pelo menos eu estou lutando com os meus textos, para que eles nasçam. E enquanto eu não terminar esses livros, esse curso é algo que eu não pretendo abrir, pelo menos não agora. Não quer dizer que não vai acontecer, mas primeiro eu preciso fazer esses livros nascerem, verem a luz do dia, para depois pensar no curso, porque são coisas
totalmente absorventes. Bom, você que dá dezenas de cursos deve me falar melhor do que eu, né? Que dei só 2 turmas. Olha, mas você não vai ter escape, não. Primeiro porque tá entrando um monte de gente interessante, deve ser seus amigos ou pessoas que estão vendo a bolinha ali funcionando. Até a Cris Tavares está aqui hoje, nossa, que honra, minha amiga Cris Tavares, maravilhosa. A Carol Pezzoni também trouxe, né, uma fala de um filósofo que ela diz que todo livro é uma longa carta ao leitor, né, que é, na verdade, ao amigo. Eu não sei quem é esse filósofo que falou, mas eu devo ter lido isso no Derrida em algum lugar também, né? Ele tem aquele livro gigante que chama Cartão Postal, né? Sim. E ele é de cartas, né, o tempo todo. Olha, Cris, que maravilhosa! Mas você sabe que a Letícia Pierre já falou que está na sua próxima turma de Cartas que Curam, né? Já escreveu aí, enquanto você tá. Então, quando você tiver com isso na cabeça, você fala pra gente poder divulgar. Porque eu acho que isso que você fala é muito verdade. É difícil dar esse tipo de curso, né? Que é um curso que fica ali naquela fronteira entre a arte, entre a vida, né? Eu acho que por isso que a gente tem conversas tão profundas, porque eu também, como você, sempre... Eu ficava olhando, na verdade, Viviane, sabe o que acontecia? Quando eu fui fazer o mestrado e tal, em algum momento, doutorado, eu comecei a olhar aquele monte de estudo, aquele monte de livro, e aquele monte de gente estudando os livros. Mas assim, eu falava, mas é muito papel, né? A gente tem que fazer alguma coisa com a gente, né? Sim. Com a gente mesmo, de fato, de carne e osso. A gente tem que sair um pouco para fora do texto, né? O texto tem que levar a gente a alguma coisa mais palpável, né? Senão a gente está só por papel, papel, papel. E aí, para mim, o lugar desse cuidado, né, desse cuidado de si, ele pode ser feito pela escrita também. Quando você está falando que é difícil a gente dar uma turma dessa, é difícil. Né? A gente tem que ter está muito desprendido, né? E porque é dedicação total, né? É dedicação plena. A gente vai colher, eu pelo menos colho muito fruto, né? Por exemplo, estar conversando com você agora aqui, tá vendo, né? Essas pessoas maravilhosas que estão aqui, é fundamental, porque esses são os frutos que eu colho, né? As pessoas todas, mas é intenso, né? Isso é intenso mesmo. E uma outra coisa que você falou, que eu achei muito interessante durante a sua fala, era sobre que em algum momento você resolveu dizer não para as coisas, né? E agora o Paulo, que é meu super amigo também, colega agora de esquizoanálise, ele vai lembrar que tem um momento, quando a gente está no buraco, né? Quando a gente cai no buraco, a gente é capturado pelo buraco, no seu caso, pelo buracão, né? Que é uma questão de viver, sim, de viver ou morrer, de vida ou de morte, né? A gente tem que fazer a lição de casa, né? O Luiz Fugante fala isso. A gente tem que falar o prefiro não do Bartleby. Então, prefiro não. Sim. Aí é muito bom, né? Mas a gente tem que saber o momento da prudência de sair, mas a gente tem que fazer o prefiro não, porque a gente precisa parar e dar tempo, da duração, para a gente perceber. Se a gente começa a fazer tudo no piloto automático, as coisas nunca vão acontecer de fato, né? Porque a gente está só no sistema máquina, né? Mas, Vi, eu queria, né? Porque tudo isso que você está falando, ele ecoa muito no curso da escrita curativa, porque quando você fala de cartas, e você fala dessa entrega, dessa destinação. Olha, Luiz! Sim. Oi, Luiz, querido! Quando você está falando de cartas, você está falando da entrega, da destinação. A gente se destina ao outro. Não à toa, no curso da escrita curativa, a gente tem um encontro onde a gente faz algo parecido, que é esse destinar-se, né? Quando você escreve uma carta, você sempre tem em mente, quando está escrevendo, que você vai chegar no destino. Sim. Mas, a partir do momento que você lança essa carta no mundo para o outro, essa carta também pode se perder, né? Ela pode se perder.
você não tem garantia de quem vai ser o seu destinatário, né? E quando a gente escreve um livro, é a mesma coisa, né? A gente escreve por mais que, né, a gente acredite que vai chegar em algum lugar, não há garantias. Essa carta pode se perder, como esse livro pode se perder, como esse corpo que se destina ao outro também pode se perder, né? E mesmo assim a gente continua, né? Então, essa fé nesse encontro é constituinte da relação entre escritor e leitor. Sem fé, não haveria nenhum ato de comunicação, não haveria nenhum livro, não haveria ficção no mundo, né? A gente estaria cada um na sua, né? A gente esqueceria esse aspecto relacional, que é o aspecto mais fundamental da literatura, né? Em vez de se fechar no mundo, se abrir para o outro. Que eu acho que essa é, além, né, de você ser escritora, ser poeta, ter publicado seu livro, ter vivenciado essa experiência no mundo da literatura, na vida prática, você está todo momento fazendo isso, né? Porque quando você se coloca como celebrante e escreve, né, a carta, né, não sei se é carta, mas escreve o texto ali que você vai ler no casamento, você está iniciando, né, ali junto com aqueles personagens, uma nova história, né, uma história de amor, né, e só as primeiras páginas, porque depois eles vão ter que continuar. Mas como é isso? Como se dá essa autoria nesse processo, né, de escrever talvez um dos textos mais importantes que eles vão ler, mais ritualístico, que é o momento ali onde eles estão fazendo a união, né? A união com a fé de que vai ser para sempre, né? Sim. Nossa, é fantástico e até difícil de explicar. Eu vou tentar. Mas quando eu comecei esse trabalho, eu achava que quem ia fazer esse trabalho era a Viviane jornalista, né? Que eu sou formada em jornalismo, então sou formada em jornalismo e trabalhei muitos anos com publicidade. E uso ainda muitos recursos, né? Que eu aprendi como jornalista e como publicitária para escrever cada casamento. Como jornalista, para coletar essas histórias, para ouvir, é um processo de entrevista, né? Para ouvir tudo que eles passaram, tudo que eles viveram. E também um olhar, de certa forma, publicitário, porque você está criando algo novo, né? Você está criando um algo que vai ser lido, vai ser vivido ali. Mas aí, em determinado momento, e eu achava que isso estava muito apartado da literatura, né? Tanto que quando eu comecei esse trabalho, eu assinava como Viviane Lopes, que como eu assinava como jornalista, né? As minhas matérias, quando eu fazia matérias para editoras, algumas revistas que eu escrevi, e assinava Viviane Lopes. Até que um dia eu fiz um casamento, e é muito comum nos casamentos, sempre que eu termino, alguém vem me cumprimentar, falar alguma coisa, agradecer, vem me abençoar, vem falar que foi a coisa mais linda, vem falar que se sentiu profundamente tocado, assim, coisas muito bonitas mesmo. As pessoas são muito generosas. E aí, em um casamento específico, uma pessoa veio e me falou, nossa, isso foi muito profundo, foi lindo e foi extremamente artístico. E quando essa pessoa me falou isso disparou vários gatilhos na minha cabeça e eu não conseguia mais parar de pensar. E aí depois, né, de muito pensar e analisar, eu percebi que sim, é muito artístico. E que, na verdade, o casamento, ele não é uma entrevista, ele não é uma peça publicitária, ele não é só uma apresentação artística, ele é um mix de várias coisas. Então, ele reúne rito, ele reúne a fé, ele reúne sim poesia, tem a narrativa, tem um processo de pesquisa, ele reúne tudo isso, tem uma certa performance poética, porque é uma coisa viva. Uma pessoa também me falou que era teatro. Falou, então o que está acontecendo ali é um teatro. Mas não é um teatro, porque um teatro é uma encenação, e o que está acontecendo ali não é uma encenação. É algo de verdade, e tão profundo que ele funda uma nova família. E ao fundar uma nova família, ele torna-se canal e possibilidade de novas vidas, de chegar em pessoas
de nascerem pessoas daquele amor. Então é algo realmente muito profundo. Escrever essas histórias foi transformador na minha vida, de certa forma, é transformador, porque a cada história isso vai ampliando o meu conhecimento de mundo, vai ampliando a forma como eu entendo o amor e vai ampliando a minha certeza do mistério, de que tem algo muito maior que eu não consigo acessar, mas que acontece naquele momento ali no altar. Então, é muito difícil explicar o que acontece, mas não é puramente teatro, não é puramente poesia também, não é narrativa, não é literatura, tem tudo isso, mas não é só isso. Nossa, é tão bonito você estar falando isso. É tão lindo. Porque é quase, assim, é mítico, né, É Vi? mítico. Assim, se for pensar, a gente pensando, né, nos gêneros, assim, no que a gente entende de literatura, vamos pensar mais, assim, academicamente, funda-se um mito ali, né? Sim, Você é um está mito. criando, né, uma nova vida ali, né? É uma coisa, daqui para frente é uma nova história, né? É uma nova história e o rito ele é coletivo, porque não é só o casal que vive. A cada casal que se forma, uma família está vivendo uma continuidade, né? São continuidades, histórias que se continuam, que se ramificam, né? Como uma árvore que vai se abrindo e as famílias vão crescendo, né? Vão se multiplicando e dali vão nascer novos membros. Então é muito mítico, é muito ancestral também. Então, quando ali naquele momento no altar, sempre acontece uma coisa que não dá para explicar, mas é muito forte. Então eu saio sempre muito revigorada, assim. E aí eu já ouvi de tudo, né? Das pessoas virem me falar, como eu te disse, que me ouviria falar a noite toda, que sentiu o próprio casamento se renovar, que sentiu o amor ganhar um novo impulso. E alguns casais que têm como costume, às vezes no aniversário de casamento, reler o texto e sentir que é um texto fundador ali do amor deles, algo, lugar para eles voltarem quando as coisas ficam difíceis, porque elas sempre ficam difíceis, né? Você estando casado ou não, elas ficam difíceis. E aí, um lugar para voltar. E algo que eu falo também, que eu percebi, isso foi algo que eu fui percebendo ao longo dos anos com esse trabalho, que a gente tem um costume de olhar para o amor quando ele dá errado, socialmente falando, né? A sociedade. Então, quando ele dá errado, as pessoas param e voltam e falam assim: meu, onde foi que eu errei? Puxa, eu gostava tanto dele, ela gostava tanto de mim. Puxa, não deu certo porque ele fez isso, não deu certo porque ela fez aquilo. A gente errou aqui, a gente errou lá. E esse processo de viver uma cerimônia assim, que muitos casais me falam que é um processo bastante terapêutico, que não é uma cerimônia simplesmente, é uma experiência, faz o casal olhar para o que deu certo. Por que é que deu tão certo que nós estamos nos casando? E estamos dispostos a formar uma nova família, né? E a dar início a uma nova história. Então, é um tipo de cerimônia que propõe um olhar bem diferente, né? Do que a gente está acostumado. Talvez por isso ela seja tão forte. E é uma cerimônia também com um olhar muito humanista, né? De um olhar muito humano. Eu sou uma pessoa de fé, como você sabe, eu acredito que o casamento ele não se dá apenas num plano físico, material, eu acredito que ele se dá também num plano espiritual. Porém, na cerimônia que eu faço, é o olhar para o material. O material que eu digo, a matéria, né? Para o físico, para o humano. Como que é que aquele amor tão humano, como que nós, com tantos defeitos e acertos, e vamos nos acertando, nos ajeitando e evoluindo até chegar a esse passo. E aí tem as cerimônias religiosas, que são milenares, que ali você está olhando o casamento por esse outro lado, né? Espiritual. Mas ali no lugar da cerimônia que eu faço, é o olhar para esse lado humano. E eu acho bonito, agora entrou a Fernanda, né? A Fernanda de Paula, que encheu você de elogio ali, a gente, é maravilhosa a Fernanda. E assim, e as minhas duas amigas, assim, que quando eu quero falar de fé, né? Já sei, as minhas amigas queridas, que eu vou falar de fé, porque é uma fé, e que eu tento, às vezes, trazer lá na escrita curativa, essa fé
que ela não é transcendente só, né? Ela não é uma coisa que transcende ou algo que está ligado não é fora do corpo, né? Não é fora da relação. É fé nesse possível, nesse futuro que se coloca como um futuro possível, né? É uma continuidade, alguém, um corpo possível ali para confiar, fé de confiança, né? Então, eu gosto muito de quando você fala isso, e eu acho que, por isso que eu falo que o tempo inteiro você está escrevendo, de algum modo, literatura, né? Sim. Porque a literatura é isso, né? É essa celebração da vida. Quando uma pessoa abre ali o seu computador, começa a escrever numa página em branco, ela está criando um mito, né? Um mito inaugural, porque ela está inaugurando uma história, né? E você também está sempre inaugurando histórias, né? E nossa, né, Vi? Isso é muito louco, porque tem que ter uma responsabilidade nisso, né? Dá um friozinho na barriga, né? Sim, dá um frio. Quando eu fiz o primeiro, foi totalmente por acaso, né? Como eu falei, a minha ideia era escrever cartas, mas ninguém estava entendendo que eu queria escrever cartas para momentos especiais, cartas para serem lidas ou num casamento ou numa formatura. E aí eu descobri que havia um nome, né, para alguém que fazia isso, que era celebrante, que era alguém que leria essa história do casal num contexto não religioso, porque até então também achava que casamentos eles só aconteciam no ambiente religioso, né? Eu casei na igreja, tudo, já era casada há muitos anos. Há muito eu estava desatualizada, né, do que se fazia nos casamentos atuais. E aí, quando eu fui ver que havia um nome para isso, e que esse celebrante social, né, que é o que é chamado, e aí eu me coloquei como celebrante, logo eu fechei um casamento em 2 meses. E fiz esse casamento ali, tremendo de medo, né? Mas o que me impulsionou a fazer foi aquilo que eu te falei no início. Foi o não. Porque eu disse não para todos os outros lugares. Eu não queria voltar para ser publicitária, eu não queria ser jornalista, eu não queria ser repórter, eu não queria ser uma professora no momento em que eu ainda não tinha condições para isso. Então, como eu tinha vários nãos e eu queria muito trabalhar com algo que fizesse sentido na vida das pessoas e que fosse um momento especial, então eu enfrentei. Mas me deu muito medo, logicamente. E aí, quando eu terminei esse primeiro casamento e as pessoas vieram me elogiar, vieram me abraçar, me parabenizar, eu falei, puxa, aconteceu algo aqui, algo que eu não sei direito o que foi, mas aconteceu. E foram processos longos e demorados até eu entender mais ou menos onde que, como que eu estava fazendo aquilo, porque eu sempre fui fazendo de modo muito inconsciente. Por exemplo, desde o começo eu colocava que eu queria traduzir sentimentos, né? Que eu seria uma tradutora do amor, é até uma forma como eu assino lá. E aí, depois de um tempo, isso não deve fazer nem um ano, que eu lembrei da monografia, né? Do Haroldo de Campos, que você me orientou, onde eu estava trabalhando justamente isso, a tradução. Então, mas quando eu coloquei isso naquele momento, não foi consciente. Embora meu inconsciente soubesse que era disso que eu estava falando, que era traduzir algo que não é palpável, que é o sentimento, que é o amor, fé, afeto, em palavras. E aí essa foi a minha missão, não a missão, mas era o meu objetivo. E eu fui fazendo ali do meu jeito e consegui encontrar formas de fazer, né? Tenho feito até o momento. Mas realmente é uma responsabilidade grande e todas as vezes me dá um frio na barriga, né? E uma vez também, nessa coisa de responsabilidade, um casal me chamou para me conhecer, para talvez fechar o trabalho comigo. E eles falaram que eles eram um casal ateu. Eles falaram assim, não, nós somos ateus, então por isso que nós queremos uma cerimônia que não seja religiosa, tal. E aí foi essa reunião não deu certo, eu não fiz o casamento desse casal, mas me trouxe também muitas reflexões, porque eles eram ateus e no fim da reunião eles falaram assim, bom, mas quem autoriza você a celebrar? Então, foi muito peculiar, porque sendo eles ateus, talvez eles não precisassem de nenhum tipo de autorização. Então, acho que eles estavam em conflito com essa questão. Porque
E aí eu respondi isso lá na hora, né? Depois fiquei pensando bastante sobre isso, mas existem 3 modos, 3 coisas que podem autorizar um casamento. Que nem na coisa de você me autorizou a escritora, né? Você me autorizou a escritora. E quando 2 pessoas se casam, existem apenas 3 coisas que autorizam. Ou é Deus, ou uma outra entidade divina, ou é o Estado, né? Esse casal se casa em nome da República Federativa do Brasil, então o Estado vai lá e chancela, fala, vocês são casados, ou são eles mesmos. Então foi o que eu falei para ele, eu falei assim, quem me autoriza são vocês. Então é a existência de um amor, a existência de um desejo de ritualizar, de fazer um compromisso que me autoriza. Então ali eu não estou autorizando, embora eu tenha uma grande responsabilidade de conduzir, não sou eu que estou autorizando. Eles autorizam a si mesmo. É o próprio amor deles que está autorizando aquele casamento de acontecer. Então eu nada mais sou do que um canal, né? Por onde eu peço, né? Sempre faço minhas orações, peço que flua aquele amor, que as pessoas possam sentir e que eles possam ali naquele momento fazer esse compromisso, né? Entregar esse compromisso no altar, né? Essa palavra, esse sim, esse compromisso no futuro, de uma forma mais sincera, autêntica e pura possível. Mas não sou eu que autorizo, né? Eu tô ali como um canal. Nossa, você está me enchendo de insights aqui. Ó, a gente não pode esquecer que a Cris Tavares fez uma pergunta para você. E eu vou primeiro. Ela fez uma pergunta. Ela quer saber se você lê o gênero cartas, né? Nesse trabalho, você trabalha com cartas, se você lê esses autores e esse gênero. Mas, ó, guarda essa pergunta, você já responde, que eu preciso falar uma coisa que ficou aqui na minha cabeça com isso, né? Sim. Que essa autorização, né? Quando a gente precisa dessa autorização, o que mais chega para mim, assim, sempre chega, né? Em todas as turmas, as pessoas vêm, elas já são escritoras, né? Elas já escrevem, elas precisam só encontrar, né, aquele lugar de uma voz pessoal, uma voz singular, às vezes porque elas ainda estão assim um pouco inseguras e amarradas, né, nessas referências todas, essas vozes todas que atravessam, e aí elas precisam dessa autorização. Então é natural que elas precisem no começo, mas quando elas se sentem autoras mesmo, quando elas encontram essa voz, aí elas não precisam mais da autorização. Aí elas vão e se jogam no mundo. Quando você vê, elas começaram a publicar os textos todos no Instagram, começaram a publicar os poemas, a conversar com os leitores, sabe, sem medo. Elas vão só falar assim, nossa, publiquei, Gê, mas ninguém pede para mim para publicar. Aí elas já estão escrevendo livro, como você escreveu o seu. E então, a gente precisa dessa autorização até que essa entidade autora se fortaleça, se constitua como tal. Que é um pouco isso que eu estou percebendo, que você está falando, o exemplo desse casal, né? Sim. Enquanto eles não encontrarem, né, esse amor, né, o amor mesmo, quando eles vão precisar ficar pensando, né? Ficar conjecturando quem autoriza, por que eu estou fazendo isso, cheio de prós, de contras e tal. Quando o amor de fato acontece, é algo tão forte, né? O amor também ele é tão transbordante, tão maior, que você não precisa mais pedir autorização, né? Você só vai. Sim. E vai com tudo. Você é autor da sua própria vida, né? Sim. Tanto que os casais, eles têm formas muito diferentes de celebrar e de vivenciar esse rito, né? Então, para alguns, o rito ele precisa de uma festa com 300 convidados, com 500 convidados. Para outros, esse rito é um jantar ou é um almoço com 10 pessoas, e para outros são só os dois. Eu já fiz casamento onde estavam apenas os dois, né? Isso chama-se elopement wedding. Então, cada casal vai lidar com essa necessidade de autorização de uma forma. Porém, também não é uma forma banal, né? Às vezes as pessoas têm essa tendência a banalizar e falar assim, não, mas alguém que faz uma festa com 300 pessoas tá errado, ou isso é fútil, ou isso é aquilo, mas não, porque cada um precisa vivenciar o seu rito de uma forma, né? Porque famílias têm histórias diferentes, as pessoas têm histórias diferentes.
Eu fiz o casamento de uma noiva em que ela falou assim, olha, pra gente é muito importante, porque nenhuma mulher da minha família nunca se casou dessa forma. E todas que casaram de outras formas, às vezes no civil, elas se divorciaram. Então, eu vou quebrar essa história, vou escrever uma nova história, porque nós nunca vamos nos divorciar. E aí ela pediu para que eu conduzisse um momento ali de cura, né? Mais ou menos como uma constelação familiar. Não sou psicóloga nem consteladora, mas algo que propusesse um momento, um reencontro entre as famílias, falando que o amor em si, ele é inseparável, né? Porque o fruto do amor são pessoas, sempre. E essas pessoas são sempre inseparáveis. A gente não pode dividir um filho, né? Uma pessoa, uma história, por mais que esse amor se acabe, né? Esse amor entre os pais, às vezes, se acabam. E foi muito forte, foi muito bonito, assim, ela tem uma família super bonita, já tá grávida e tal. Mas é isso, cada pessoa tem o seu desejo e a sua necessidade de escrever a sua história de um jeito. E às vezes essa história pede uma festa com muita gente, com um rito muito tradicional, e às vezes essa pessoa não vai precisar nem de celebrante. Ela vai só fazer um rito, vai casar no civil, ou ela vai casar na igreja e não vai precisar de outras formas de ritualizar. Uhum. Que legal. Tem uma moça que falou que rolou uma contradição. Agora eu não entendi do que ela falou aqui. Ela também é celebrante. Ai, que pena que as pessoas não podem falar, né? Daí, devia você viu? Uma live com várias pessoas, né? Devia ter opção. Devia, né? Ela é uma moça, Nicole, ela falou assim, rolou uma contradição aí. Agora eu não sei, Nicole, fale pra gente melhor do que você tá falando pra gente tentar entender a contradição, que eu fiquei super curiosa também. Mas, Vi... do casal ateu. Do casal ateu. Deve ser do casal ateu. É uma total contradição, porque se você é ateu, de certa forma você já está dizendo, ou você acredita que você não precisa de nenhuma outra entidade para dar sua vida, para autorizar suas condutas morais, éticas, nenhum tipo de conduta. Então... E Vi, agora, o casal ateu que queria saber quem autorizava a viver cerebral, agora eu entendi. Vi, e tem uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é super importante, né? Porque quando eu te vejo, né, você escrevendo essas histórias, que são histórias... Tem uma música tocando na vizinhança, tá? Acho que é um... Não? Tá bom. Tem violão, tem tudo. Acho que viram que a live hoje é alegre, né? Mas porque quando nós, como autores, eu sempre também falo isso, e a busca é essa, né? É que essa entidade autoral, ela também me liberta, esse autor em mim, enquanto escritora, me liberta de uma identificação, de uma completa identificação comigo mesma, como se eu tivesse que ser uma só, como se eu tivesse que ser super coerente, sempre pensasse a mesma coisa. E eu tô pegando você como exemplo, porque você faz essa autoria, né, das cartas, que é uma voz, né, que se coloca, uma voz, eu não sei se eu diria romântica, mas é uma voz bastante otimista, vamos dizer, otimista, sim, né? Apaixonada. Esperançosa. Esperançosa. E aí eu tô pensando na Vivi, né? Que eu sei que você já tem outros livros para publicar, outros já para serem inscritos como projeto, mas Poesia de Geladeira, né? É um livro que ele é um soco no estômago, né? Sim, sim. São poemas que são pedras de gelo mesmo, né? Ele é cortante, assim, vamos dizer, aparentemente desesperançoso, né? Vamos dizer, um contraponto, né? Então, eu tô pensando com você aqui, que maravilha, né? Conhecer esse ser autor em nós, que nos permite a usufruirmos da multiplicidade que somos, né?
de conjugar todas essas linhas, porque a gente sabe que um livro começa e um livro termina, Sim. né? Então, eu posso ser uma hora muito esperançosa, no outro eu posso, o mundo tá acabando. Como é que é isso para você, né? As suas vozes, porque agora eu conheço Poesia de Geladeira, que é maravilhoso, que é incrível esse livro, todo mundo tem que conhecer, mas outros livros, né, estão vindo. Como é que tá? Como está se manifestando essa autoria nos outros? Então, é difícil para mim também. Teve um momento em que eu fiquei me perguntando, puxa, essa voz, né, uma voz tão dura, saiu no momento que eu estava muito desesperançosa e escrevi aqueles poemas de um jeito desesperançoso mesmo. Acho que foram poemas que saíram com muita dor, assim, né, no momento que eu estava sofrendo, de fato. E aquele saiu como uma forma de lidar com essa dor. Acho que é isso, foi uma forma de lidar com essa dor. Ao mesmo tempo, como você disse, os livros acabam. E os períodos também difíceis da nossa vida acabam. Então aí você já sai, você vai para outro lugar. Eu tenho um próximo livro para sair esse ano, que é o Ainda Sem Respirar, que já está com o Edu. Já está na fase de revisão, né? Falar com ele já na fase final para sair desse primeiro semestre. E é um livro que eu entendo que é basicamente como se fosse uma continuação ainda desse momento do Poesia de Geladeira. Porém, eu já estou numa fase em que eu estou escrevendo poesias que já não tem mais essa angústia, né? Porque eu já estou numa outra... E eu acho que esse trabalho com a Escreva, esse novo olhar com amor, essa versão mais esperançosa da Viviane, quando ela se redescobriu, né? Ela vai aparecer nos próximos livros. Mas aí também tem sempre um delay, né? Porque eu acho que você deve sentir muito isso, muito mais do que eu, você com vários livros. Então a gente escreve, aquele livro fica ali um retrato daquele momento, mas o livro demora muito para sair. E aí ele fica num processo meu, então demora mais, porque eu sou super lenta nessa coisa, o livro demora muito para sair. E aí quando ele sai, você já não está nem mais identificada com aquele momento. Porém, é isso. Nós temos muitas em nós, né? Temos muitas vozes, muitas fases, muitos jeitos. E é muito interessante que, às vezes, no mesmo dia, já aconteceu de eu escrever um poema e eu estava chateada, não sei o quê, e dali a 2 horas acabou aquele estado. Aí já fiquei feliz de novo e já não sou mais eu. Mas aí nasceu um poema e aí ficou o poema ali. Então, acontece isso. Os poemas não são o que eu estou sentindo a todo momento, mas são vozes muito diferentes. Eu estou fazendo um curso de escrita criativa com o Assis Brasil. E ele tem um conceito que eu me identifiquei muito, pretendo até estudar um pouco mais, mas ele não acredita em narrador. Ele fala que não existe narrador, que isso é muito esquizofrênico, porque é sempre o autor. É sempre o autor em diferentes vozes autorais, porque não tem essa dissociação. E para mim isso faz muito sentido, porque é sempre a Viviane, seja num poema mais angustiante, num poema de um momento mais desesperançoso, e é a Viviane também ali no altar, que acredita no amor, acredita em casamento para sempre, acredita na vida, na fé, sou eu também. Mas eu tenho momentos que às vezes eu não estou tão bem. E aí saem poemas nas 2 horas, né? Mas é a Viviane, sempre. Ai, que legal, Vi. Que conversa boa, né? Eu vi tanta gente legal entrando, tanta gente saindo, tanta gente que é do nosso tempo, assim, do nosso tempo, né? Do tempo que a gente estudou na PUC, entrou, o Rodrigo Chess, que sempre aparece por aqui, né? Falou que gostou tanto dessa live. E eu adorei, né? Eu vou falar uma coisa pra você, eu não faço ideia de que horas sejam, porque o celular tá aqui e eu não consigo ver, não sei se já deu o nosso horário da live. Deu 1 hora. Não, é 21. Ah, deu. Mas acho que a gente começou... Agora 21, mas... Ah, tá. E aí fiquei viajando com você aqui, porque essas histórias, assim, eu nunca escrevo quase histórias assim com finais felizes. Sim.
né? Mas todas as vezes que eu vou num casamento, eu choro. Sim. Eu choro quando eu fui naquele casamento, no seu recasamento, né? Como é que é? Foi uma renovação. Renovação, né? Quando eu fui na renovação, eu falei, gente, eu queria ter casado só para renovar, né? Porque eu nunca, eu já tive um relacionamento de morar junto, mas eu nunca quis o ritual, assim, sempre tive muito medo. Mas então as pessoas às vezes até pensam assim, parece que eu sofria, né? Porque nunca quis casar, nunca quis ter filho, mas é porque eu acho muito sério, né? Eu acho sério, eu sou muito responsável com isso, sabe? Mas assim, quando eu vejo as coisas que você faz, né? Eu fico pensando que deve ser a coisa mais linda você viver essa experiência, né? De, de se declarar na frente de todo mundo, ouvir alguém contar a sua história, né? Porque imagina para essas pessoas, né? Ter uma escritora, uma celebrante super reconhecida, super disputada, né? Porque fez 1 milhão de casamentos agora nesse final de ano, que não tinha tempo para a gente conversar, lendo a história, né? E só que assim, é a história deles, mas é a história deles com outros acentos, né? Sim. Vista de uma outra perspectiva, né? Você recebe ali os acontecimentos, né? Você ouve, que você já me contou que você ouve, ouve as gravações, faz as entrevistas, vê o que é importante, mas você que compõe. Então, tem um componente que é mágico, porque ele é da ordem da imaginação, né? Magia, da imaginação, né? Sim. E aí fica tudo mais bonito, né? Fica mais potente ainda, né? Então, acho que isso deve ser uma coisa incrível. E aí eu fiquei pensando, você não. Eu acho que falei que eu fiquei pensando, mas eu fiquei lembrando, porque nós já conversamos sobre um projeto seu futuro, né? Sim. De fazer um livro com essas cartas, com essas histórias, né? Com esses rascunhos, né? De histórias, né? Como é isso? É um desejo de fazer. Ao mesmo tempo, eu estou no momento em que eu ainda não encontrei uma forma, né? Porque a gente, entrando aqui no assunto bem literário, a gente sabe que não é só o conteúdo, né? Às vezes importa muito mais a forma que você vai contar do que o conteúdo. E essa forma eu ainda não encontrei. Às vezes eu estou sempre pensando, buscando, e gostaria muito de escrever um livro contando essas histórias. Eu acho que são histórias... Eu acho que todos nós, né, precisamos nos alimentar de histórias assim. Histórias de amor, histórias de fé, histórias de esperança. E essas histórias merecem ser conhecidas por mais pessoas. Mas eu ainda não encontrei uma forma, não sei. Aí acho que vai depender do mistério um pouco. Ele vai precisar me ajudar um pouco aí, um ato de fé para encontrar uma forma de escrever. Porque quando eu for escrever, não são histórias minhas, né? São histórias de outras pessoas. Ao mesmo tempo, não é ficção, embora a ficção sempre esteja presente. A gente sabe que no momento que a gente coloca no papel, tem ficção. Mas ficcionalizar, sabendo que tem muito do real ali, ainda não encontrei esse meio termo. Não sei, mas tô pensando. Quero escrever. Vamos ver quando sai, se sai. Ah, sai! Do jeito que eu te conheço, ninguém te segura. Quando você tem uma vontade, tem um desejo, você realiza, não tem jeito, né? Olha, Vi, eu tô super feliz, porque tem um monte de gente diferente que entrou aqui, e às vezes eu falo assim, nossa, essa pessoa eu não conheço ainda, e aí eu falo, deve ser a colega da Vivi. Mas eu esqueço que não sou eu, né, que tô falando aqui, é a escrita curativa. Então tem um monte de gente que é amigo da escrita curativa, então que segue esse perfil. E não o meu, né, que são os amigos que vêm sempre comigo. Então, eu queria muito agradecer essas pessoas que estão aqui e explicar que essas lives que eu estou fazendo ela tem esse objetivo, e eu acho que a Viviane, assim, ela é assim, um exemplo para mim
de mostrar que a escrita curativa como um pensamento e um modo de vida, né, um modo de viver a vida, é pensar que a escrita não está relacionada só aos textos, aos livros, à alta literatura, né? E também isso, por que não, né? Tem um monte de gente que escreve maravilhosamente bem, a Vivi escreve livros maravilhosamente bem, mas o que adiantaria escrever esses livros e não viver uma vida plena, né? Não ter a potência, ter potência para escrever os livros, para escrever literatura, mas não ter potência para seguir construindo e escrevendo a própria vida, né? Então, eu acho que isso é fundamental. Quando essas duas coisas estão juntas, né? Quantas pessoas a gente conhece que escreve um livro e ele está buscando um prêmio literário e está tão triste porque esse prêmio não chegou, ou porque o crítico não escreveu sobre ele no jornal, ou porque fulano não leu o livro. Ele está tão preocupado com isso que aquela obra, né, aquela obra autoral que poderia potencializá-lo, ele começa a ele mesmo se despotencializar. Sim. E vai viver, às vezes, uma vida triste, se sentindo fracassado. Sim. Antes mesmo da coisa, de ter vivido, né? Porque a gente escreve livros e fecha o livro, mas para depois vir viver aqui, né? As histórias que a gente criou, né? Não igual, mas com a potência que a gente construiu no texto, né? Sim. E para mim você é um exemplo disso, né? De alguém que consegue escrever boa literatura, fazer, ajudar as pessoas a se potencializarem no grau máximo, ganhar dinheiro. Sim. Ensinar os amigos como eu a ganharem dinheiro, né? Gente, é completa essa mulher. E isso porque o médico falou para ela assim, olha, ou você... A gente não sabe quanto tempo você tem de vida, então você ou continua na sua vida fazendo essas coisas chatas, ou você resolve fazer o que você quer mesmo. Foi a melhor coisa que te aconteceu, né, Vi? Sim, sim. Porque eu já queria sair da publicidade, mas se ele não tivesse, na verdade, ele falou que eu teria que ter mais cuidados com a minha saúde. Então, fazer exercício, fazer fisioterapia, seguir uma série de protocolos de remédio que, trabalhando do jeito que eu trabalhava, eu não conseguiria. Então, foi um impulso, né, para mudar de vida, porque eu já queria mudar de profissão, já queria fazer outras coisas. Mas se eu não tivesse essa autorização, novamente, né, a gente precisa de muitas autorizações, né? O médico também tem esse lugar de autoridade, né? De nos autorizar a fazer muitas coisas. E se ele não tivesse falado isso, eu ia ficar estendendo essa vida sem nenhuma potência, né? Para usar o termo que você estava falando, que era uma vida onde eu estava trabalhando, lógico, todos nós trabalhamos pela subsistência, eu gostava, em parte, do trabalho, mas era, digamos que me tirava muito mais energia do que dava, né? Então, era um trabalho que me entristecia. Então, eu não teria tido essa coragem de mudar e de criar algo do zero. E eu também não teria tido coragem de dizer não, né? Voltando àquele assunto de dizer não, no momento em que o médico fala, olha, se você não se cuida, você morre, você tem algo que não é simples, que é grave, você fala, bom, se é grave, então, se eu não sei direito como que isso vai se desenrolar, é melhor eu fazer alguma coisa que faça sentido, né? Então, tinha que fazer sentido para mim e fazer sentido para as pessoas. Porque também, voltando no assunto que você falou da literatura, né? De que muitos escritores estão procurando prêmios e não falando mal, porque eu também adoraria ganhar um prêmio. Espero um dia ganhar algum. Mas a gente tem que pensar em qual é o prêmio num primeiro momento, né? Qual é um grande prêmio? Até escrevi um poema sobre isso, falando quantas pessoas já agradeceram por você existir, né? Quantas pessoas já te abraçaram chorando? Quantas pessoas falaram que o seu texto mudou a vida delas? Que foram coisas que começaram a acontecer comigo com esse trabalho. E aí eu comecei a me sentir premiada, de fato, porque eu comecei a ter um impacto na vida das pessoas, e isso é o maior prêmio que a gente poderia ter. E aí você percebe que o prêmio, aquela chancela de ter talvez um
um troféu, ou de ser chamado, ou de um crítico te ler, não é tão importante quando alguém que vem, te abraça e chora e fala, nossa, eu estou profundamente tocada pelo que você escreveu. E aquela pessoa não tem noção nenhuma de que você estudou anos, de que você já leu zilhões de livros, que você fica ali, tem os meandros da narrativa, da literatura. Ela não entende nada disso, mas ela entende que ela foi tocada por um algo que ela não consegue explicar. Então, isso é o maior prêmio. Então, eu acho que a literatura ela só produz algo na vida do autor quando esse autor ele está olhando para o outro. A partir do momento que ele parar de olhar para si e falar assim, puxa, eu quero ser o melhor autor, eu quero escrever um texto maravilhoso, eu quero ser premiado, eu quero ter boa crítica. Quando ele para de olhar para si, ele olha para o outro e pensa, o que a minha literatura pode fazer na vida do outro ou de alguém? E aí esse prêmio vem. Esse prêmio que não necessariamente é um troféu. Ai, Fih, que linda! Gente, a gente precisa muito aproveitar essa frase, porque essa frase, ela virou frase de fechamento. Se a gente tivesse combinado, você não ia falar uma coisa tão belíssima, meu Deus. É isso, vem, né? O reconhecimento vem, mas nem sempre, não é um troféu, não precisa ser um troféu, né? Sim. Olha só, a Cris Tavares ficou aqui até agora, essa linda, diz que essa conversa foi vital. E ela diz assim, ó, viradas que tantas vezes precisamos fazer na rota da vida. É sim, Cris. Sim. Às vezes a gente tem que mudar o rumo da narrativa, né? Ela tá indo para um lugar e de repente você pensa que ela tá tranquila, tá tudo na harmonia, mas você tem que virar, você tem que ter acontecimentos, né? A narrativa ela é feita de acontecimentos. Quando ela para de acontecer, quando a gente vive no acontecido, a narrativa já acabou. E assumir a autoria da própria vida, né? Eu acho que muitas vezes a gente vai deixando a vida nos levar, né? Eu fui funcionária, trabalhava em escritório por muitos anos, e ali dentro do escritório, né, de segunda a sexta, fechado, parece que você não tem autonomia sobre a sua vida. E a gente vai esquecendo que a gente tem sim autonomia. Você pode mudar, você pode mudar, se você não tiver tanto medo. E aí, quando você coloca o medo em perspectiva, você fala assim, qual é a pior coisa que pode me acontecer? A pior das piores, morrer. Morar embaixo da ponte, quando você começa a ver que as piores coisas, talvez você não tenha como escapar, como morrer, a gente não tem como escapar, não sei quando vai ser, não temos. É inescapável, né? Esse destino. E aí você perde esse medo, e aí você começa a entender que quem vai escrever a sua vida é você, aí você tem força para mudar e ser autor da própria vida. Então, o primeiro livro que a gente tem que escrever é a nossa vida. Saber que a gente tem domínio para escrever ele. Escrever da melhor forma possível, né? Ai, Vi, nossa, obrigada desse encontro lindo. Olha, demorou, mas valeu tanto a pena. Eu que agradeço. Ah, meu Deus. Foi tão bonito. Ah, eu queria até fazer um sinalzinho de gratidão, gratiluz, mas chegou no final, eu tô segurando o celular. Ó, obrigada, minha querida. Obrigada. Tô segurando o celular porque eu não dei certo com esse ring light aí. Sim. Eu vou ter que ver um jeito aí pra ficar parado. Depois eu vou ligar pra você perguntar como é que você tá usando essa luz. Posso te mandar uma foto pra você ver como que eu fiz. Ótimo. Olha que bonito o Rodrigo falando, né? Dizer não para si mesmo é, dessa forma, a nossa grande missão. Olha, Rodrigo, eu aprendi isso muito, viu? Na esquizoanálise, eu aprendi que quando tá uma loucura e a gente quer resolver as coisas, então tá tudo aquela bagunça, aquele ruído na cabeça, você para, você senta, pra gente que é da literatura, Rô, a gente lembra do Bartleby e fala, prefiro não. E deixa o tempo passar, porque as coisas não vão parar, não é você deixar ser submisso ao acontecimento, não, é você confiar que o tempo também está agindo, algo está agindo. E aí você vai ter distância, você pega a distância, você tem duração,
E você pode tomar decisões mais consistentes, né? Mais consistentes. A Letícia disse que foi muito lindo, a Cris também está agradecendo. Obrigada. Olha, esse povo que está aqui é tudo pessoal que vai vir aqui falar comigo, viu? Eu só preciso que eles achem tempo na agenda deles. O Rodrigo, eu sou louca para saber como você lida com a escrita e com a Umbanda, né? Porque a gente fala tanto dessa entidade autoral, o Rodrigo é da Umbanda, então tem as suas incorporações lá, coisa mais linda. Letícia também quero saber, né? Porque eu estou esperando o outro livro da Letícia, que deve estar prontinho. A Cris Tavares, então, minha Nossa Senhora, né? Eu tenho até medo, né? Porque é uma mulher tão ocupada de chamá-la para vir aqui falar comigo, mas agora eu vou perder a vergonha, já que ela estava aqui hoje, vou chamá-la para um converseiro gostoso. Ao vivo, né? Que não tem como recusar. Já tô chamando o pessoal tudo ao vivo. A Carol Pezzoni, que tá aqui, já vai vir na semana que vem. Então, quer dizer, só pessoas maravilhosas. Ai, como eu fico estimulada depois que vocês vêm. É muito bom esses assuntos, né? Se deixar, a gente fica 3 horas. É verdade, é verdade. Vi, muito obrigada, viu? Olha o Rô que chegou aqui também é outro, que vai falar comigo, gente. Eu tô louca para falar com o Rô. Nossa Senhora, esse terapeuta incrível, holístico, que faz 1 milhão de coisas, que morou comigo. Eu quero ver ele falar também. Rô, vamos marcar a nossa, hein? Ai, meu Deus, se eu pudesse, gente, queria fazer uma grande festa. Ah lá, a Cris aceitou, tudo sem vergonha. Oba! Eu também tenho um convite para fazer para a Cris, mas eu não vou falar aqui, porque para não constranger, às vezes ela não tem tempo. Como? Faz, a hora é agora, que nem pedido de casamento. A gente tem que jogar assim. Não é você que é a rainha do casamento? Sim, eu quero convidar ela para escrever a orelha do meu próximo livro. Eu tava... Mas vamos ver, depois eu falo com você, Cris. Ai, Cris, olha só esse convite assim no ar, né? Eu achando que tô na televisão, né? Mas não sei como fala. Mas assim, na frente de todo mundo. Olha que maravilha, Cris. Agora você tem que dizer sim. Bom, ela falou para eu fazer o convite. Bom, já tá feito, Cris, mas tranquilo. Se você tiver atolada de trabalho também, fique em paz. Eu vou só esperar ela responder. Agora eu já posso terminar a live. E já resolvemos. Temos 2 coisas. Deu match. Deu match. Que nem os jovens falam, né? Deu match. Ai, Vi, obrigada, meu amor. Adorei conversar. Espero nos falarmos mais sobre outros assuntos. E agora pessoalmente. Em breve, se Deus quiser. Manda beijo para sua mãe, para seu irmão e para o Luiz, que tá. A sua mãe e o Luiz também entraram aqui, que eu vi eles. Vou mandar, pode deixar. Um beijo para todos aí também. Beijo! Gente, obrigada, queridas. Obrigada, queridos. E obrigada aos que ficaram, aos que vão ver depois, não tiveram tempo agora. Então, vamos conversando mais, vamos falando coisas lindas. Beijo! Continua por fora a conversa. Tchau. Tchau, Vi.